O tema da mídia brasileira, o tema do sistema financeiro brasileiro e o tema em discussão no governo brasileiro, que é o tal do corte de gastos. É impressionante a pressão brutal que é feita pelo setor financeiro desse país e que é sustentado por muitas análises e discussões da mídia brasileira da necessidade de corte de gastos, para que se faça o equilíbrio fiscal, para que não haja desequilíbrio da economia brasileira. Primeiro que a economia brasileira tem dado sinais de importante recuperação no quesito emprego, no quesito renda, no quesito transferência de renda, alcançando mais famílias e com valores maiores. A política industrial tem gerado emprego. Hoje, pela primeira vez depois de alguns anos, nós temos a economia sendo puxada pelo setor industrial e não pelo setor puramente de commodities e do campo e do agronegócio. E é nesse momento que a gente vê uma pressão brutal sobre o presidente Lula, sobre o governo Lula, para fazer corte de gastos, não onde deve cortar, mas aonde não deve cortar. Cortar em políticas sociais, desvinculação de saúde e educação, BPC, que alcança uma população idosa, pessoa com deficiência, com no máximo um quarto salário mínimo per capita nas suas famílias. Fazer esse tipo de pressão sobre direitos dos trabalhistas, direitos dos trabalhadores, seguro-desemprego. Ora, eu fico me perguntando por que o debate na mídia não é sobre o tamanho dos juros. Hoje, essa taxa de juros leva quase 1 trilhão do orçamento brasileiro. Quase 1 trilhão, cada 1% é 60 bi. Nós estamos com quase 900 milhões de pagamento de rolagem de juros da dívida. Essa é uma questão central da política monetária brasileira, que com a autonomia do Banco Central, o governo tem menos influência sobre essa taxa. Mas essa é uma questão que deveria estar em debate central nesse país. Segundo, por que o BPC tem que contribuir com o ajuste fiscal e não as isenções dadas para vários setores econômicos desse país? Isso também não discutem. Isenção no agro, isenção de folha de salário, desoneração de todo tipo, também não se discute isso. Também não se discute lucros e dividendos pagando tributos. Essa também não é uma discussão que eu vejo na grande mídia brasileira. Quer dizer, quem ganha mais deveria contribuir mais. Passou batido pela mídia brasileira a derrota neste plenário da taxação de grandes fortunas, que é uma corrente importante no mundo inteiro. Muitos países cobram e taxam grandes fortunas e grandes heranças. Agora, esse não é o debate que se põe. O debate que se põe é: corta no social, corta no direito dos trabalhadores, corta na saúde, desvincula a educação. O que é isso? Nós precisamos sustentar a posição do presidente Lula, que reaja a esse tipo de proposta, que discute dentro do governo outras saídas. Presidente, não acredito que o presidente Lula vá mexer com o BPC ou com direitos dos trabalhadores, ou retirar recursos da saúde ou da educação. Não acredito nisso. É preciso construir saídas para que os cortes sejam dados exatamente onde tem mais recursos e mais dinheiro. Mas a pressão dos rentistas do sistema financeiro, e que a boa parte da mídia sustenta essa posição, tem sido de pressionar, constranger, emparedar o governo para fazer corte aonde a maioria da população precisa do Estado brasileiro. Por isso, senhor presidente, a minha opinião aqui, como uma deputada do PCdoB, é dizer que nós não aceitamos essa posição de corte de gastos no nível que ela está sendo debatida. Nós precisamos construir as alternativas necessárias para tirar de quem mais tem e não de quem menos tem. Muito obrigada, presidente. Dizer o seguinte: o debate segue nessa mesma dimensão e nesse mesmo diapasão, para se discutir dentro dos direitos dos trabalhadores a jornada de trabalho. Ela volta a ter uma grande mobilização na sociedade. A tabela 6x1 é uma tabela que já não é mais aceita pelos trabalhadores brasileiros, e nós precisamos reconstruir o que nós tentamos desde 1995, com a PEC do ex-deputado Inácio Arruda, trazer para 40 horas semanais naquele momento, e hoje já se discute 36. Isso evita o esgotamento dos trabalhadores e gera mais emprego para outras mulheres e homens desse país. Portanto, nós vamos atuar para a redução da jornada, contra a tabela 6x1 e, ao mesmo tempo, contribuir aqui
e para o governo com alternativas em relação a qualquer tipo de necessidade de corte, que, na minha opinião, não é necessário. O que nós precisamos agora é investir, é criar novos empregos, é investir nesse país, na sua infraestrutura e na sua dinâmica econômica. Obrigada, presidente. Deputada Jandira Fegali. Deputada Jandira, eu acho que nós precisaríamos nessa casa, e desculpe fazer isso aqui da presidência, enfim, mas nessa casa nós precisaríamos ter um grupo de trabalho que pudéssemos pensar exatamente nesse quase 1 trilhão de juros. Ou seja, o brasileiro paga 2 bilhões 540 milhões de juros todos os dias. Não tem sentido uma coisa dessa. Parabéns pela iniciativa de Vossa Excelência e conte comigo nessa defesa. E agora do Rio de Janeiro nós vamos lá para as nossas Alagoas, e nas Alagoas nós vamos ouvir o deputado Paulão. Daqui a pouquinho, deputado Cobalcini, Vossa Excelência terá a palavra. Vossa Excelência, deputado Paulão. Presidente, primeiro cumprimentá-lo, sempre gentil, e a exemplo da minha antecessora, oradora, deputada Jandira, eu queria também focar em relação a esse debate que o sistema financeiro brasileiro, ele tenta pautar o Congresso Nacional. O que é pautar o Congresso Nacional? Primeiro, que não é uma pauta só brasileira, é uma pauta mundial. Retirar direitos trabalhistas, direito dos aposentados, aposentadoria, e fazer os cortes do ponto de vista das políticas sociais. A gente tem um Brasil ainda imenso, com uma contradição social enorme, principalmente na região que eu moro, que é a região do Nordeste, e, portanto, não é adequado esse debate. Não é momento de fazer essa discussão. É por isso que o presidente Lula, ele se estabelece como estadista, e numa reunião que teve com o poder judiciário e principalmente o Congresso, quando essa pauta foi colocada em voga, ele fez algumas perguntas. O Congresso vai retirar alguns direitos que os senhores têm da Câmara Federal do Senado? Claro que não. Vai dar corte em emendas, principalmente no orçamento secreto, que agora tem um impasse com o Poder Judiciário, mas a discussão sempre é monotemática: retirar direitos da classe trabalhadora, penalizar os aposentados e tirar direitos sociais. Imagine o BPC. Vamos discutir aqui uma mãe que tem um filho com a síndrome de espectro autista. Ela tem uma dedicação exclusiva. Uma boa parte no Brasil renuncia seu trabalho para ser dedicado aos filhos. E é através desse benefício que ela minimamente mantém esse menino que tem, ou menina, com espectro autista. Eu pergunto, você vai dar um corte unilateral no BPC? Se tem irregularidades, ninguém permite. Seja que programa social ele seja discutido. Agora, o presidente Gilberto, com muita sapiência, deu destaque. O Banco Central do Brasil aumentou a taxa de juros numa corrente contrária ao mundo, inclusive os Estados Unidos, que representa o capitalismo, que lá diminuiu a taxa de juros. E a gente tem que lembrar qual foi o motivo dessa casa. Essa casa, há mais de 30 anos, não discutia a autonomia do Banco Central. E foi necessário o presidente Arthur Lira, quando sentou nessa cadeira, o primeiro projeto que ele colocou foi a autonomia do Banco Central. Para quem? Para beneficiar o povo brasileiro? Não. Foi para beneficiar o rentismo, agradar a Faria Lima, os agiotas oficiais financeiros. Então essa taxa de juros, ela sufoca a economia. Do micro, do pequeno, do médio, do grande. Você que está ouvindo em casa quando tira um empréstimo, porque tomar empréstimo não é bom para ninguém. E aqui essa taxa de juros, ela está na contramão da história. E com detalhe, a ata, deputada Jandira, do Copom, sinaliza que poderá ter outro aumento, devido ao que? A autonomia do Banco Central. Que quando não tinha, você tinha uma regulação melhor.
Claro que essa casa não tem correlação de força, porque uma parte significativa não está pensando na população mais simples. Portanto, reforma fiscal neste momento, para tirar direito da classe trabalhadora, penalizar os aposentados, tirar todos os programas sociais, nós votamos contrário. E é por isso que o presidente Lula deu uma declaração, e eu quero dar destaque também ao ex-deputado federal que retomou os seus direitos, o companheiro Zé Disseu, que ele faz um ataque também a essa situação do rentismo. Não! E aí fico solidário, sim, aos movimentos sociais, que tive a honra de participar dos sindicatos urbanitários do Estado de Alagoas, presidente por 2 vezes, fundador da CUT Nacional e da CUT Alagoas. Esse movimento, do ponto de vista da assinatura das centrais sindicais, do movimento estudantil popular, está corretíssimo. É necessário a mobilização da população para evitar esse desgaste, esse desastre que esta casa poderá aprovar. Portanto, a palavra é de ordem não ao pacote que o rentismo quer impor ao povo brasileiro. A extrema-direita está bem estressada, né, Chico? Sabe por quê? Essa gritaria toda? Está chegando a hora do julgamento do Bolsonaro e ele entrar na cadeia, na papuda. É onde ele deve estar. Inclusive, ontem, ele escreveu um artigo na Folha falando de democracia. Logo ele, golpista de 64, do AI-5, defensor da tortura e do Ustra, falar em democracia, isso é piada pronta. Além do que, não foi ele que escreveu o artigo, certo? O Bolsonaro, na vida dele, ele só leu 3 coisas na vida: o regimento militar, o manual de tortura e a minuta do golpe, que foi feita aí agora. Mas hoje eu não estou aqui para falar dessa questão, porque eu volto para a tribuna para falar. Eu quero falar de economia, tá? Eu quero falar o seguinte: a economia do Brasil cresceu 3%, vai crescer durante 3 anos 3%, porque não crescia há muito tempo. Gerou 2 milhões de empregos do ano passado para cá e carteira assinada. A inflação, que eles falam, explodiu, tá? Não, ainda está no limite da banda, entendeu? Isso é terrorismo da mídia e terrorismo do mercado financeiro. Esses especuladores, 98% de delinquentes que estão lá para ganhar dinheiro com juros, entende? Então, o que nós temos no Brasil, na verdade, é que nós estamos com a economia bem, mas tem que cortar na carne. Cortar na carne aonde? Nas áreas sociais. Esses que ficaram falando aqui odeiam pobres, odeiam os de baixo. Cortar onde exatamente? Vamos verificar. Vai cortar no BPC, vai cortar na educação, onde você não gasta os 10% do PIB do plano nacional, mas gasta 5% apenas. Uma das piores avaliações, gastar na saúde, tirar do SUS, que nós precisamos universalizar, tirar do abono salarial e do seguro-desemprego, 2 grandes conquistas da classe trabalhadora. Salário mínimo ancorado no desenvolvimento e no crescimento do PIB, a melhor política pública que já fez para distribuir renda nesse país, é isso. Ou então, os aposentados não terem correção. Não! Lula, dá uma barrada total nisso aí, porque isso é só para tirar a tua popularidade, e eu sei que a mídia vai continuar martelando, essa questão. Eu queria falar, então, é o seguinte: quer tirar dinheiro para equilibrar a economia? Vou dar alguns exemplos aqui, tá bom? É isso aqui, ó. Desonerações fiscais, 450 bilhões, a Câmara votou para desonerar 17 setores, quando já tinha acabado 10 anos de desoneração. Isso ninguém fala. 600 bilhões de juros por ano, que ninguém sabe para onde vai, e é discutido no orçamento à parte. Ninguém discute renegociação de dívida, auditoria de dívida, isso não existe. 600 bilhões. Olha, a reforma tributária que nós passamos aqui vai ter o maior IVA do planeta, o Imposto de Valor Agregado. Sabe por quê? Porque
o agronegócio, a indústria, quem tem peso na economia, veio choramingar aqui. E o que vai acontecer é que, por exemplo, o agronegócio, que devia estar no imposto seletivo, para pagar mais, ele paga menos. Ele é subsidiado. E o Bolsonaro liberou 2.000 venenos em apenas 3 anos, tá certo? Então, agora, vamos para as emendas parlamentares, para essa casa. 6,4 bi é o que tinha para emenda, Chico, lá em 2014. 10 anos depois, agora, 44,7 e vai ser 60 esse ano. Bilhões. Isso significa 25% das despesas discricionárias, presidente. 25%. O que devia ir para investimento, para socorro às intempéries, etc., para eleger deputado, eleger prefeito, que vai reeleger deputado. É disso que se trata. Não querem cortar na carne aqui também. Precisa, déficit zero, precisa de 30 milhões só. Mais do que isso, nós temos que ver o seguinte: o que o Brasil precisa é circular a economia, criar igualdade social, distribuir renda, gente. Aquela ala de lá só vota com os deputado, ricos. por favor. Só para concluir, presidente. Pegue todas essas coisas que eu coloquei aqui, veja como votou a direita e a extrema-direita na Câmara. A favor dos ricos. A maioria aqui é patronal, não quer saber de pobre e mente na internet. Criaram imensas fake news para enganar. Ô, Tony, por isso eu peço dessa tribuna que o governo Lula resista, inclusive, à pressão dos grandes meios de comunicação de massa. Obrigado, presidente.